Vaidade. Essa palavra faz a diferença. Oi pessoal, eu sou Jefter Amorim, sou professor de comunicação, sou jornalista por formação, sou CEO da Dialógica Comunicação Estratégica e empreendedor cultural do Esperantivo Casa, Comida e Cultura. Para quem não me conhece, eu tenho uma jornada de trabalho na comunicação e na educação, são duas áreas de paixão. Sou professor hoje da Faculdade Pernambucana de Saúde e eu dou aula de comunicação para preparar os estudantes de saúde para entrevista clínica, ao lidar com comunicação de más notícias e todo o processo de atendimento profissional para os estudantes de medicina, de psicologia, de farmácia, de enfermagem e de alguns outros cursos. E a ideia dessa série Faz Diferença é parar para refletir pelo menos 2 vezes por semana em vídeo sobre algumas questões que têm impactado o meu desempenho enquanto empreendedor, que tem impactado a minha vida enquanto ser humano complexo e também as aprendizagens da jornada profissional na comunicação e no marketing digital, que são as duas áreas onde principalmente eu atuo. Hoje a ideia é falar com você sobre vaidade. É muito provável que quando eu falo vaidade, na maior parte da cabeça de vocês façam referência à ideia de uma pessoa arrogante ou à ideia de uma pessoa que sente-se mais do que as outras pessoas. Mas a real é que vaidade vai muito além disso e que muitas vezes a vaidade se esconde por trás de bons motivos e de boas desculpas. Eu vou te trazer um exemplo muito prático que foi o estalo que me motivou a gravar esse vídeo hoje e a começar a série Faz Diferença. A gente está agora com inscrições abertas para um workshop chamado Mobile Marketing, feito por mim, André Trigueiro e Kate Marinho. É um workshop da Dialógica Comunicação Estratégica em parceria com o Hacking Phone e esse workshop basicamente vai ensinar pessoas comuns a criarem e editarem vídeos incríveis como esse e muito melhor do que isso. Toda a edição desse vídeo aqui está sendo feita de modo mobile, tanto a captação como a edição, e a ideia é ensinar isso para que todas as pessoas possam aplicar essas técnicas e entender que podem usar o que já tem para fazer vídeos incríveis, se destacar na internet e utilizar isso como ferramenta para alavancar resultados, conseguir clientes, vender produtos e serviços ou ter mais seguidores nas redes sociais. Mas o caso aqui, para além do mobile marketing, refletindo sobre isso, eu comecei a me perguntar sobre uma coisa que me inquietava. Há algum tempo eu trabalho no marketing digital. Quem conhece a minha trajetória sabe que há alguns anos, há exatamente 10 anos, eu trabalho com internet e acompanhei o início da chegada do inbound marketing no Brasil, assim como a chegada do Product Launch Formula, que o Érico licenciou para o Brasil como fórmula de lançamento. Eu acompanhei o processo e acabei crescendo com alguns grandes players do mercado. A Dialógica passou a existir e cresceu em função dessa demanda. Então, eu ajudei alguns clientes e estive junto por muito tempo de um grande cliente do nicho de desenvolvimento pessoal e acompanhei vários lançamentos, cuidei do marketing de lançamentos que chegaram, por exemplo, a um faturamento milionário. Acompanhei a construção de páginas com centenas de milhares de seguidores e fui parte direta desse processo. No entanto, há algum tempo na minha vida eu venho sentindo vontade de mudar. A minha carreira e os meus ganhos, inclusive, têm estado muito vinculados aos bastidores de grandes lançamentos, de grandes planejamentos de funis de vendas e eu estava focado nos bastidores de outras pessoas. Mas, principalmente com a experiência de sala de aula, que tem sido e é sempre uma experiência transformadora, eu comecei a entender o quanto eu gostava de estar diretamente com as pessoas e ajudando as pessoas e podendo ver, ter o prazer de ver a transformação delas e o processo de autodesenvolvimento. E foi disso que eu comecei a me inquietar e pensar, o que eu faço hoje já não me satisfaz como me satisfazia 5 anos atrás. Hoje, o meu interesse é outro. O Esperantivo também me atiçou muito nesse sentido. E aí, o desejo de me aproximar da música, das artes, como uma outra vertente, também começou a florescer em mim. E aí, eu, que sempre estive nos bastidores de grandes lançamentos, acostumado a resultados altos, a altos valores de investimento, a um volume gigante de listas de e-mails, me vi numa situação que era
Agora eu preciso ir para frente das câmeras, sair dos bastidores e ir para frente das câmeras, e me via desafiado a isso. Não porque eu tivesse dificuldade de falar diante das câmeras ou porque eu tivesse dificuldade de falar com grandes públicos. Quem está comigo de perto sabe que eu não tenho problema nenhum em lidar com câmeras, nem problema nenhum em lidar com grandes públicos. Mas por que é que isso me incomodava de alguma forma, mesmo que eu não percebesse o quanto isso era incômodo para mim naquele momento? E aí, vou lá com o mobile marketing e o início desse processo de me dispor a estar diante das câmeras, eu percebi o que me inquietava e que me impedia de fazer o que devia ser feito era uma palavra: vaidade. Vaidade porque eu estava habituado a estar nos bastidores de grandes lançamentos. E eu sabia que, para estar na frente das câmeras, eu ia iniciar um projeto novo, começando do zero, sem audiência, e para construir todo esse edifício em que eu já tinha subido vários degraus e vários vãos de escadaria. Era isso que me incomodava, a vaidade de saber que o Jefter que tinha resultados grandes ia ser o Jefter começando do zero, o Jefter sem um volume grande de impacto, de leitura, de anúncios e de audiência, principalmente no início. E isso me incomodava. Era a vaidade que me impedia de fazer algo novo, o receio do que os outros iriam pensar, ainda que eu me ache bastante independente da opinião das pessoas e com disposição e coragem o bastante para viver aquilo que eu desejo. Percebe? Às vezes a gente não se dá conta, mas a vaidade está mexendo na gente e nos impedindo de avançar. Eu estava trocando um quinhão grande da minha alegria, da minha felicidade por vaidade, pelo receio do que as pessoas iriam pensar, por ter que responder se eu tinha feito lançamentos tão grandes, se eu tinha participado dos bastidores e tinha tanto destaque naquele mercado e naquela posição em que eu estava, agora como é que eu estava começando do zero. Às vezes a gente faz isso com a profissão em que a gente já está acomodada ou já está acomodado. Às vezes a gente faz isso com os projetos, com o emprego. Tem muitas situações em que a gente simplesmente reproduz. Para quem é estudante, está dentro da universidade, está começando uma graduação, às vezes é o medo de começar outra graduação do início do zero. O medo do tempo perdido. Mas a vaidade é a maior das perdas de tempo e esse receio é a maior das perdas de tempo porque vai, no fim das contas, distanciar do que realmente importa. Então, pensa bem, se você tem medo ou receio de começar um outro projeto, talvez seja a hora de abrir mão da vaidade, porque vaidade faz diferença. Se você curtiu o vídeo, aperta no curtir aqui embaixo para quem está no YouTube e curtir também no Facebook. Aperta 2 vezes para curtir no Instagram e manda esse vídeo para alguém que você considera ser importante assistir e ouvir esse conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, pode assinar aqui, se inscrever no canal, seguir a página da Dialógica, seguir o Instagram da Dialógica Comunicação Estratégica e você também pode seguir os meus canais. Pode me seguir lá no Instagram, @jefamorim. Beleza? É isso e até o próximo Faz Diferença.